E no vídeo de hoje você vai aprender como falar os naipes do baralho em mandarim. Hello, 大家好, meu nome é Lin Ken, sou criador do curso Decifrando Mandarim e do curso Ultra Aprendizagem. E no vídeo de hoje você vai aprender a falar os naipes do baralho em mandarim. Então, primeira coisa é você saber falar a palavra baralho. Tá? Baralho em mandarim é pu ke pai. Pu ke pai. O pu ke pai ele vem da palavra poker em inglês. Né? Então, é um dos jogos mais famosos do planeta. Então, eles utilizaram esta palavra para representar a palavra baralho em mandarim. E só uma curiosidade é que os chineses eles adoram muito jogos de baralho. Qualquer tipo de jogo eles gostam muito. Então eles jogam jogos de tabuleiro, jogos de baralho, mahjong, né? Todos esses tipos de jogos eles são muito adeptos e principalmente a encontros de amigos, fim de ano, enfim, qualquer tipo de confraternização, eles costumam ficar jogando. Bom, então o primeiro naipe que nós temos aqui é o espadas, né? O espadas em mandarim é Hei Tao. Hei Tao. Hei significa preto, né? Cor preta. E o Tao é uma espécie de pêssego, né? Então é um pêssego preto. Então Hei Tao, né, tem um formato de um pêssego preto, mais ou menos assim, que você vai interpretar a palavra Hei Tao. E depois nós temos o Hong Xin, que é copas. Hong Xin. Hong Xin significa copas. Hong significa vermelho e o Xin é coração, ou seja, literalmente coração vermelho. Existem algumas formas de você... Existe uma outra forma de você estar falando, que é o Hong Tao. O Tao é o mesmo Tao do espadas, né? Então, Hong Tao significa o quê? Um pêssego vermelho. Então, nós temos o pêssego preto e o pêssego vermelho. Então, essa é uma outra forma de você estar utilizando a representação também do copas, tá? Então, tanto faz. Mas, normalmente, Hong Xin é mais utilizado em geral, tá bom? Depois nós temos o Horus, né? O Horus é Fan Kuai. Fan Kuai. Fan Kuai significa literalmente um cubo, né? Um quadrado, né? Enfim, ele existe um formato, né, quadriculado, enfim. Então, Fan Kuai significa bloco, cubo, tá? Então, dependendo da tradução, você pode entender ele como bloco ou cubo, tá? Então, Fan Kuai, Horus, tá? Desta vez, não tem a ver com a cor no nome dele, né? E, por último, nós temos o Mei Hua, que é o símbolo do paus, né? Então, Mei Hua significa uma flor, né? Mei Hua é flor de ameixa, Mei Hua, ok? Então, Mei Hua é flor de ameixa, então é representado pelo naipe do paus, tá bom? Bom, então vamos conhecer todas as cartas agora em mandarim do baralho inteiro aqui, beleza? Então, dentro do Puka Pai, né, nós temos a primeira carta que é o Ais, né? Então, em mandarim, a gente pode estar falando a palavra Ei, né, igual do Ei, a pronúncia da letra A em inglês, né, ABC, né, Ei. Então, eles falam Ei também, tá bom? Ou eles podem falar Ace, né, que é a forma como é dito originalmente em inglês, né? Então eles falam ace, só que nem sempre eles falam com esse sotaque ace, né? Muitas vezes eles falam ace, ok? Então depende aí muito da região que a pessoa é. Nem sempre ele vai falar ace, ele vai falar ace, ok? Ou então você pode estar falando o número 1, que é I, né? I significa 1. Então a carta ace ele pode ser representado também com o número 1 em mandarim. Então, dependendo da pessoa, né, da versão ali, as pessoas podem estar utilizando uma dessas três formas, tá? Então, veja qual desses aí faz mais sentido para você e aí você pode estar utilizando ele. Bom, então, o número 2, né, como se você sabe contar os números em mandarim, você vai saber que é o né? Então, aqui não tem muito segredo. O número 3 é san, depois nós temos si, depois nós temos o liu, qi. Lembrando que o liu, né, a pronúncia iu é sempre i-o-u, tá? Então é liu, não é liu, ok? Então, liu, tá? E forte, quarto tom, né? Depois nós temos qi, qi,
Depois nós temos pá, pá. 9, jiu, jiu, mesma coisa, iu, iou, né? E depois nós temos shi, shi, ok? Que é 10. Agora, essa é a ordem que é utilizada normalmente na China, ok? É JQK, né? Diferente do Brasil, que no truco, muitas vezes aqui é invertido, né? Então é dama, valete, rei. Então, aqui é um pouco invertido. Mas para eles, eles seguem esta regra aqui, que é a mesma regra do poker, tá bom? Então, o J, você pode chamar ele de J, né, que é a pronúncia da letra J em inglês, ou então você pode chamar ele de 11, que é depois do 10, eles chamam de 11, tá? Então, sim, existe uma carta 11 para eles. Então, eles falam 11, tá? 11, 11, 10, 1, 11, ok? E dama, mesma coisa. Você pode chamar ele diretamente pelo inglês, que é Q, né? Que é a letra Q, a pronúncia Q em inglês. Você pode chamar ele de Huanghou. Huanghou. Huanghou significa rainha, né? Então, dama no caso, né? Aqui em português. Mas eles chamam de rainha, tá? Então é Huanghou. Ou você pode chamar ele de 12. A carta número 12, né? 12. Tá? Então 10, 11, 12. E por último não, né? A penúltima aqui nós temos a letra K, que eles chamam de K, né? K, então a mesma coisa, a pronúncia da letra K em inglês, K. Ou eles podem chamar de Guo Wang, que significa rei, né? E por último, Shi San são as três formas, né? Então, Shi San é 13, 10, 3. Shi San, 10, 3, 13, tá? Então, Shi 12, Shi 11, 12, 13. É assim que eles falam, ok? E por último, nós temos o quê? Coringa, né? O Coringa tem duas formas de você estar falando ele em mandarim. Primeiro é Gui Pai, tá? O I tem som de U, E, I. Então fica Gui, como se tivesse um E ali no meio. Gui Pai. Gui Pai, literalmente significa carta do fantasma, né? Então ele chama de fantasma ele, né? Ou você pode chamar ele de Xiao Chou Pai, tá? Xiao Chou significa palhaço, né? E Pai significa carta. Então, Gui Pai é carta fantasma, ou Xiao Chou Pai, carta do palhaço, né? Por quê? Porque sempre o Joker ele é representado pela figura do palhaço, né? Então, como é que eu falo então a estrutura dela, né? Numa carta, tipo, se eu quiser falar um número e a carta, né? E mais o naipe. Então você vai falar primeiro o naipe e depois você vai falar o número, né? Aqui a gente fala ao contrário. Aqui a gente fala primeiro a carta, depois o naipe. Lá é o inverso, tá? Então, por exemplo, aqui, 7 de espadas, né? A gente fala primeiro 7, né? Que é o número, e depois a gente fala qual que é o naipe dele, que é espadas, 7 de espadas. Lá é ao contrário. Você teria que falar espadas 7, tá? Então ficaria Hei Tao Qi, Hei Tao Qi. Hei Tao significa espadas, né? E Qi é 7. Hei Tao Qi, ok? Depois nós temos aqui, né, um ais de copas, né? Então, mesma coisa. Você vai falar copas primeiro, depois você vai falar o ais. Então ficaria Hong Xin I de 1, né? Ou Hong Xin A, que é a letra A em inglês. Ou você pode falar Hong Xin Ace, que seria o ace, tá bom? Ou que chama de ice, né? Bom, depois nós temos aqui 10 de paus, né? 10 de paus, mesma coisa, seria paus 10. Então, Mei Hua Shi, paus 10, ok? E por último nós temos aqui 5 de ouros. Então, tem que falar primeiro ouros, 5. Então ficaria Fang Kuai Wu, ouros, número 5, tá bom? Então, se você seguir esta regra aqui, você consegue falar todas as cartas do baralho, beleza? Então, espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê na próxima. 谢谢你，再见。